Uma cidade sob o sol. Era um dia quente e ensolarado em Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. As muralhas da cidade brilhavam sob o sol escaldante, enquanto as pessoas iam e vinham pelas ruas de paralelepípedos. Davi, o rei de Israel, reinava em seu palácio, admirando a vista panorâmica da cidade a partir do terraço. Davi era um homem corajoso e destemido no campo de batalha, conhecido por suas habilidades como guerreiro. Ele liderou seu povo com sabedoria e justiça, unindo as tribos de Israel e expandindo seu reino. Porém, naquele dia, Davi estava em casa, ausente das fileiras de seus soldados. Enquanto Davi olhava pela sacada, seus olhos se fixaram em uma cena que desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida e o destino de sua nação. No telhado de uma casa próxima, uma mulher estava se banhando. Sua pele brilhava como o luar, e seus cabelos eram tão escuros quanto a meia-noite. Ela era Batseba, a esposa de Urias, um dos valentes homens de Davi, um queretita. Batseba era uma mulher de grande beleza e graça, conhecida por sua virtude e piedade. Ela não tinha ideia de que estava sendo observada pelo rei, pois ela estava apenas seguindo sua rotina diária, cumprindo seu dever de purificação ritual. Mas os olhos de Davi não podiam se desviar dela. O desejo se apoderou de Davi, e ele ordenou que seus servos trouxessem Batseba até ele. Assim, a mulher foi levada ao palácio do rei, sem saber o motivo da convocação. O pecado que desperta. Batseba ficou diante do rei Davi, o coração acelerado e uma sensação de apreensão. Ela era uma mulher de fé, e sua virtude era inabalável. No entanto, diante do poderoso rei, sentiu-se vulnerável e assustada. Davi olhou para Batseba com olhos famintos, consumido pelo desejo. Ele a desejava com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Davi, que havia enfrentado gigantes e inimigos formidáveis nos campos de batalha, agora estava lutando contra uma batalha interna. Batseba, Davi disse com uma voz rouca e cheia de desejo, "Você é a mulher mais linda que já vi. Fique comigo esta noite." Batseba, temendo o rei, não ousou resistir às suas ordens. Ela consentiu em ficar no palácio naquela noite, e o rei Davi satisfez seu desejo. Nas semanas que se seguiram, a paixão entre Davi e Batseba continuou a crescer. O rei estava cada vez mais obcecado por ela, e Batseba se viu atraída por sua influência e poder. Eles mantiveram seu caso em segredo, uma conspiração sombria que os envolvia em um pecado proibido. O fruto proibido. O tempo passou, e Batseba descobriu que estava grávida. O coração dela se encheu de temor e ansiedade, pois sabia que, se a notícia viesse à tona, a punição poderia ser severa. O adultério era um pecado grave perante a lei divina e a sociedade da época. Batseba estava em uma encruzilhada. Ela se perguntava o que deveria fazer e como revelar a verdade a Davi. O rei, por sua vez, estava preocupado com as consequências que esse escândalo poderia trazer ao seu reinado e à sua imagem como líder justo. Davi, em sua astúcia, elaborou um plano para encobrir o pecado. Ele convocou Urias, o marido de Batseba, de volta do campo de batalha e o incentivou a passar um tempo com sua esposa. Davi esperava que, assim, o filho que Batseba carregava pudesse ser atribuído a Urias. Urias, no entanto, era um homem leal e piedoso, e sua devoção a seus camaradas de guerra o impediu de desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros ainda estavam no campo de batalha. Em vez disso, ele optou por dormir no vestíbulo do palácio, recusando-se a se encontrar com Batseba. Davi estava frustrado e preocupado. Seu plano de encobrir o pecado tinha falhado. Batseba logo o informou de que estava grávida, e o rei se viu diante de um dilema cada vez mais complexo. A perda de um filho. O tempo passou, e o filho de Batseba e Davi nasceu. No entanto, o bebê estava doente desde o nascimento. Davi, angustiado,
clamou a Deus em busca de misericórdia e perdão. Dias se passaram, e o filho de Batseba piorou a cada momento. Batseba vigiava ao lado do leito de seu filho, rezando pela sua saúde e pedindo a Deus que poupasse a vida da criança. Ela também se preocupava com Davi, que estava profundamente afetado pela doença do filho. Finalmente, após uma longa e dolorosa agonia, o bebê faleceu. Batseba, que havia nutrido esperanças de que Deus pudesse mostrar misericórdia e salvar a vida de seu filho, sentiu seu coração se partir em desespero. Davi, que também amava a criança, ficou arrasado com a perda. A morte do filho deles foi um lembrete constante do pecado que haviam cometido. Batseba, agora mãe de um filho falecido, carregava o fardo da culpa e da dor. Davi, por sua vez, enfrentava as consequências de sua ação pecaminosa não apenas como pai, mas também como rei. O luto e a tristeza envolveram o palácio real naqueles dias sombrios. Batseba e Davi encontraram conforto um no outro, compartilhando suas dores e buscando força em sua fé. Enquanto choravam a perda de seu filho, eles também enfrentavam a realidade de que o preço de seu pecado havia sido pago com a vida da criança inocente. Foi um período de profunda reflexão e arrependimento para o casal real, uma lembrança constante das consequências de suas ações impensadas. Batseba continuou a ser um pilar de apoio para Davi, mesmo quando ambos se esforçavam para encontrar sentido em meio à tragédia que os cercava. A confrontação divina. Natã, o profeta corajoso, fixou seus olhos nos de Davi e disse com firmeza: Tu és esse homem, ó rei Davi. Tu tomaste a esposa de Urias à força e o mataste com tua espada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que é mal aos olhos dele? Davi ficou chocado e abalado com as palavras do profeta. A realidade de seu pecado o atingiu em cheio, como uma flecha que penetra no coração. Ele sabia que não podia mais negar a verdade. A culpa e o remorso o consumiram, e ele caiu de joelhos perante Natã. Pequei contra o Senhor, confessou Davi em um sussurro cheio de dor. Fui corrupto e cometi um grande mal. Natã olhou para Davi e respondeu: O Senhor perdoou o teu pecado, ou não morrerás. No entanto, uma vez que desonraste o nome do Senhor com o teu pecado, a espada nunca se apartará da tua casa. O profeta continuou a proclamar o juízo divino que recairia sobre a família de Davi como resultado de seu pecado. Batseba, que estava presente durante a conversa, ouviu as palavras de Natã com uma mistura de alívio e apreensão. Ela também compartilharia das consequências desse ato pecaminoso, pois carregava o filho de Davi em seu ventre. A perda de um filho. O tempo passou, e o filho de Batseba e Davi nasceu. No entanto, o bebê estava doente desde o nascimento. Davi, angustiado, clamou a Deus em busca de misericórdia e perdão. Dias se passaram, e o filho de Batseba piorou a cada momento. Batseba vigiava ao lado do leito de seu filho, rezando pela sua saúde e pedindo a Deus que poupasse a vida da criança. Ela também se preocupava com Davi, que estava profundamente afetado pela doença do filho. Finalmente, após uma longa e dolorosa agonia, o bebê faleceu. Batseba, que havia nutrido esperanças de que Deus pudesse mostrar misericórdia e salvar a vida de seu filho, sentiu seu coração se partir em desespero. Davi, que também amava a criança, ficou arrasado com a perda. A morte do filho deles foi um lembrete constante do pecado que haviam cometido. Batseba, agora mãe de um filho falecido, carregava o fardo da culpa e da dor. Davi, por sua vez, enfrentava as consequências de sua ação pecaminosa não apenas como pai, mas também como rei. A misericórdia e o arrependimento. Apesar da dor e do luto que os envolviam, Batseba e Davi encontraram consolo na misericórdia de Deus. Eles se voltaram para a fé, buscando perdão e reconciliação com o Senhor. Davi, em particular,
escreveu um salmo que expressava seu arrependimento profundo e sua busca por restauração espiritual. Ele clamou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Batseba também encontrou conforto na fé e na comunhão com outras mulheres que haviam passado por desafios e sofrimentos semelhantes. Ela se tornou uma mãe amorosa para os filhos que teve com Davi e uma esposa leal em meio às provações que enfrentaram como casal. O nascimento de Salomão. Apesar do passado sombrio que compartilhavam, Batseba e Davi experimentaram momentos de alegria e esperança em seu casamento. Deus abençoou o casal com um filho chamado Salomão, cujo nome significava a paz. Salomão cresceu sob os cuidados amorosos de seus pais e se tornaria um dos maiores reis da história de Israel. Batseba e Davi estavam determinados a criar Salomão com sabedoria e devoção, guiando-o nos caminhos da fé e da justiça. Eles aprenderam com seus erros passados e se esforçaram para viver uma vida de retidão diante de Deus. O reinado de Salomão. Quando Salomão cresceu, sucedeu a seu pai Davi como rei de Israel. Ele governou com sabedoria e justiça, sendo conhecido por sua grande compreensão e discernimento. Salomão também construiu o magnífico Templo de Jerusalém, dedicado à adoração do Deus de Israel. Batseba e Davi viram com orgulho a ascensão de seu filho Salomão ao trono. Eles testemunharam a bênção de Deus sobre a vida de seu filho, uma bênção que parecia trazer cura e redenção para a família. A redenção do pecado. Os últimos anos da vida de Batseba e Davi foram marcados por uma profunda gratidão pela misericórdia de Deus. Eles reconheceram que seus pecados haviam sido perdoados e que a restauração espiritual era possível. Davi, o homem segundo o coração de Deus, buscou viver de forma justa e honrosa pelo resto de sua vida. Batseba permaneceu ao lado de seu marido, apoiando-o em seu papel de líder de Israel e mãe de seus filhos. Juntos, eles compartilharam a alegria de ver Salomão governar com sabedoria e construir um reino de paz. À medida que envelheciam, Batseba e Davi olharam para trás, para os erros do passado, e para a jornada de arrependimento, perdão e redenção que haviam percorrido. Eles entenderam que, mesmo nas profundezas do pecado, a graça de Deus estava disponível para aqueles que se voltavam para Ele de coração sincero. E assim, a história de Batseba e Davi serviu como um lembrete poderoso da capacidade de Deus de perdoar e restaurar, mesmo em face dos pecados mais graves. Eles encontraram esperança, perdão e renovação em sua fé, e essa história continuou a inspirar gerações posteriores a buscar a graça e a misericórdia de Deus em suas próprias vidas. Se gostou dessa história, deixe seu comentário, seu like e não se inscreva no canal para sempre ser avisado de novos vídeos.